na passagem de Maria aos pés do Senhor sem lembrar da sua irmã, Marta, que se encontrava no primeiro momento, como que se encontrava? Agitada. Muitos afazeres. A Marta está onde, irmãos? Está fora de nós? Não. Tem alguma Marta do seu lado aí? Ou ela está dentro de você? Então, nós precisamos agora falar para Marta. Fala assim para Marta. Marta, aquieta-te. E Maria continua fazendo o que você está fazendo. Ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Queria fazer um combinado com os irmãos. Nós vamos estar diante do texto sagrado. Estamos reunidos no nome do Senhor. E Deus nos deu uma oportunidade, um ambiente muito agradável, muito bonito. Mas o ambiente aberto, ele facilita dispersões. Queria combinar com os irmãos de nós nos entregarmos inteiramente agora, com toda a atenção, com todo o nosso espírito, para aquilo que Deus pode nos dar se nós tivermos com o coração aberto. E que quero pedir para os irmãos a cooperação dos irmãos de evitarem sair, levantar. Nós vamos ter bastante tempo com a graça do Senhor depois deste momento, tá? E evitar nós sairmos. As crianças, né, os pais estão bem atentos aqui, elas não vão fazer barulho acima de 50 decibéis, então nós podemos ficar tranquilos. Se passar, o pai dá um beijinho, a mãe dá um beijinho e acomoda as crianças, tá bom? Vamos, fechamos dessa maneira? Texto de João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 17. Quem é convertido ao Senhor aqui há menos de 5 anos? Quem se converteu ao Senhor há menos de 5 anos, levanta a mão mesmo. 7 anos. Quem se converteu há menos de 7 anos? Que eu ia pedir para os irmãos com menos de 5 anos lerem, mas só 2 irmãos, aí não vai ser... Quem se converteu há menos de 10 anos, levanta a mão. Pô, irmãos, então nós só estamos esperando o senhor voltar agora, né? Quem se converteu há menos de 15 anos, levanta a mão. Não é possível. Ou eu não estou enxergando, ó, quem tem menos de 15 anos convertido, levanta a mão, bem alto. São os meninos que nasceram com 15 anos, né? O irmão está com 14 anos, se converteu, né, aos 3, 4 anos. Quem tem menos de 20 anos convertido, levanta a mão. Ó, irmão, se o senhor não contar conosco, hein? Menos de 25 anos, levanta a mão. Quem tem menos de 50 anos convertido, levanta a mão. Então, como o plano inicial furou, vamos ler, vamos fazer assim, ó. Do 1 ao 7, as irmãs leem, tá? 7, tá? Eu vou ajudar as irmãs leem, eu vou ler mais baixo aqui só por causa da gravação, mas as irmãs, do 1 ao 7, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Os irmãos agora do 8 até o 14, o 15 ao 17 nós vamos ler todo mundo junto. Irmãos do 8 ao 14. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos quebrar aqui, vamos ler juntos o 12, irmãos e irmãs. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, de novo, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Todo mundo junto, do 15 ao 17. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmão, se nós fôssemos dar um título para o tema da nossa meditação, seria este: fruto, mais fruto, muito fruto, e que o fruto permaneça. Vamos repetir? Fruto, mais fruto, muito fruto, e que o fruto permaneça. Nós vamos fazer a exposição do texto. O texto sagrado está diante de nós. O expositor deve ser julgado por aqueles que ouvem. A palavra deve ser acolhida. Mas a exposição, ela é proveniente do homem que precisa ser julgado por aqueles que ouvem. Qual é a responsabilidade dos irmãos nesta manhã? Julgarem tudo aquilo que estão ouvindo, meditarem, confrontarem com o texto, para que assim somente o Senhor possa prevalecer no coração dos irmãos. Tá bom? Irmãos, a nossa vida, a vida cristã, ela começa com uma frase ou com uma palavra que nós ouvimos há muito tempo, né, pelo que nós conseguimos apurar aqui. 5 anos de convertido, ninguém, né? Acima não, né? Quase 50 anos, todo mundo. Então aqui nós já ouvimos essa palavra que eu vou falar para os irmãos há muito tempo. Vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem ouviu esta frase? Irmão, se você é convertido, você ouviu, você tem que levantar a mão, né? Não tem como você ser um convertido se você não ouviu o Senhor te chamar. Quem ouviu o Senhor falar assim, vinde, vinde, vinde a mim.
Seria esta a única palavra que o Senhor estabeleceu ou direciona a nossa vida? Não. Depois do vinde existe uma outra palavra, que é a base do texto que nós lemos hoje. Permanecei. Vamos falar juntos? Permanecei. A primeira palavra que nós ouvimos é vinde. E depois que você, que eu, nós viemos ao Senhor, o que nós temos que fazer? Permanecer. A permanência está no texto que nós lemos, estabelecida e focada em alguém. Nós devemos permanecer em Cristo. E por que nós temos um texto no Evangelho de João, um texto muito provavelmente depois da ceia? Se os irmãos olharem o contexto anterior, João 13, nós temos o lava-pés do Senhor. Nós estamos num ambiente muito provável, a maioria dos nossos irmãos expositores da palavra, os eruditos, entendem que, terminando o versículo 14, o capítulo 14, o Senhor diz assim, levantemos e saiamos daqui. E aí ele entra com o texto da videira. Então, nós estamos com o Senhor já muito próximo da sua morte, da sua partida. Muito próximo. E ele traz essas palavras com um significado muito profundo na vida dos seus discípulos. Ele quer deixar algo muito claro, que a vida de um cristão, de um convertido, exige um estado de permanência no Senhor. O primeiro versículo que nós lemos, quando o Senhor traz essa parábola, ele vai determinar a mente de Deus. Queria olhar com os irmãos essa questão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Irmãos, vamos imaginar aqui, você é o feliz proprietário desta área, tá bom? E você quer ter plantas frutíferas aqui. João? Acertei, João? Não. Carlos. Carlos, o que você plantaria aqui? Você quer ter fruto, você quer comer fruta. O que você plantaria aqui? Quantos anos você tem? O Carlos é um dos convertidos, recém-convertidos, que está há menos de 5 anos, né? Você gosta de comer fruta com 15 anos? A gente come fruta com 15 anos? Não, né? Então vamos. Adriano, o que você plantaria aqui? Que fruta você gostaria de comer aqui? Eu gosto de mexerica. Mexerica. Teríamos uma plantação de mexerica. Carlos, pensou na fruta? Te dei um tempinho. Que fruta? Banana. Teremos banana. O Henrique veio pedalando de Santo Antônio de Posse. 700 quilômetros até chegar aqui. O que você plantaria aqui, Henrique? Fruta do Conde. Alguém gosta de laranja? Plantaria laranja? Irmão, me diga uma coisa. Se você planta uma árvore frutífera, o que você quer? O fruto. Olha que este primeiro versículo está dizendo. Quem é o agricultor? O Pai. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Deus, o Pai, quer frutos da videira verdadeira. Por isso que o Pai plantou na terra a videira verdadeira. Para quê? Para que ela dê fruto. Qual é o fruto que o Pai gosta? Da videira verdadeira. O que o Pai quer, irmãos? A videira verdadeira. E Cristo diz que Ele é a videira verdadeira. Em suma, irmãos, o que Deus intentou quando plantou Cristo na terra, que Cristo seja o fruto que todo homem coma. E nós aqui, irmãos, entramos na mente de Deus, porque esta videira verdadeira é o que Deus quer se alimentar. Deus quer se alimentar de qual fruto? Da videira verdadeira. E onde nós entramos aí, irmãos? O Pai é o agricultor. Ele que falou, não, eu não quero a manga, não quero o abacaxi, não quero a fruta do conde, não quero a maçã. O que o Pai quer?
a videira verdadeira. Então o Pai é o agricultor, Cristo é a videira verdadeira, e nós somos o quê? O ramos. E aí nós cruzamos os braços. Estamos tranquilos? Está tudo feito. Qual é a questão, irmãos? É que foi atribuído aos ramos que estes produzam fruto. Vamos ler o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Ou poda, conforme a tradução. Tem algum irmão que está escrito poda? Ele poda? Tem, a irmã está com tradução aqui que diz poda, os irmãos aqui com... Então, onde a nossa tradução está fruto limpa, ele poda. Para que produza. Então, o primeiro momento, o agricultor, o pai, ele quer fruto. Tá certo? Qual é o primeiro fruto que nós recebemos? Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo habita em nós. E nos foi dado a fé necessária para nós vivermos permanentemente em Cristo. Os irmãos que já têm muita caminhada com o Senhor, por que você está aqui até hoje, irmãos? Você teve razão para desistir já? Já ficou desanimado? Você já falou, esse é o último dia. E continuou? Por que continuou? Porque tem o Espírito Santo habitando e que te mantém na fé em Cristo Jesus. E a partir da fé que nós recebemos, o Senhor olha para nós e fala assim, esse está habilitado a dar fruto. Aí nós podemos nos animar, então basta dar um fruto e eu cumprir o meu propósito com o Senhor. Mas é isso que o versículo 2 fala? Se você deu um fruto, o que o Pai bondosamente, generosamente vai fazer em tua vida e na minha vida? Vai vir trazer algumas podas. Para quê, irmãos? Para que nós produzamos mais frutos. Mais. Então nós começamos com fruto, e aí o Pai olha para nós e fala assim, dá para dar mais fruto. Eu quero mais fruto. E quando ele faz isso, e quando ele olha para nós dessa maneira, o que ele está olhando? Que nós estamos em Cristo. E porque Cristo é a videira verdadeira, ele quer que os homens experimentem o fruto que é Cristo, através de nós. Então nós começamos a nossa jornada com o vinde, e permanecemos no Senhor e produzimos fruto. Mas agora o Senhor olha para nós e fala assim, Alex, tem fruto, mas eu quero mais fruto. E para ter mais fruto, o que o Senhor, o nosso Pai amoroso, vai fazer em nossa vida? Vai vir com as podas, cortes. Situações que normalmente trazem para nós alguns dissabores, ou alguns desafios. E aí nós olhamos e falamos assim, acho que tem alguma coisa errada na minha vida. Vamos pensar, você é um galho, está na videira, a seiva, que é o Espírito Santo, está fluindo, e Deus te ama e quer que você não fique somente com o primeiro, segundo, terceiro fruto, mas quer que você dê mais. E o que Ele vai fazer amorosamente em tua vida? Vai fazer algumas podas. E mais ao ponto final da exposição, nós vamos trazer algumas aplicações, aí nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas entenda, irmãos, nós estamos sendo, muitas vezes, podados pelo Senhor, porque Ele nos ama e Ele quer o quê? Mais fruto. Vamos olhar agora, irmãos, uma questão que diz do versículo 3, para a gente poder fechar essa parte e avançar um pouco. O versículo 3 fala assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
uma das maneiras mais eficazes de nós sermos limpos, limpados pelo Senhor, qual é, irmãos? Nós estarmos expostos e sujeitos à palavra de Deus. Por isso, que com o passar do tempo na vida cristã, qual é o grande desafio que nós temos? Continuarmos expostos e obedientes à palavra de Deus. Sermos mantidos cativos à palavra de Deus e alinharmos toda a nossa vida, decisões, compromissos a partir da palavra de Deus. E é por meio da palavra de Deus que nós somos limpos. Já aconteceu alguma vez você ter algum pensamento ruim contra uma pessoa? Não, né? Mas vamos imaginar que tivesse acontecido com alguém. Você deve conhecer alguém que já pensou, esse fulano poderia trupicar o dedão aqui e ficar com o dedão inchado. Você deve conhecer alguém que já passou por isso. Aí você está lendo a palavra de Deus e você encontra falando assim, que nós devemos perdoar. Aí nosso representante, nós elegemos Pedro, falamos, Pedro, vai lá, pergunta para Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar, porque essa questão de perdoar, você sabe como que é. E aí Pedro vai lá, estufa o peito, Senhor, podemos perdoar 7 vezes. E nós ficamos contentes, né? Falamos, pô, Pedro, você exagerou, nós não estávamos nem pensando, nós estávamos pensando em 3, assim, ao longo da vida. Mas já que você falou 7, vai firme que nós estamos com você aqui. E aí Jesus fala assim, não, Pedro, te digo, 7 vezes 70. Quem é da área de matemática aí dá quanto? Quanto? Aí Lucas diz assim, ao dia. Ao dia. Irmão, se você já estava apertado, lascado, com 490 durante a vida toda, e você estava falando assim, Senhor, eu preciso viver 120 anos para caber os 490 perdões aqui. Aí Lucas vem e traz essa para nós, assim, ao dia. Então, aquela oração que você pensou, Senhor, levanta uma pedra para ele trupicar, Senhor, tira a pedra rapidinho e faça com que ele olhe para o chão para não trupicar. Por quê? Porque nós estamos expostos à palavra de Deus. A palavra de Deus limpa o nosso coração, irmãos. Amém. Queria perguntar, e ninguém precisa levantar a mão e responder isso publicamente, mas você precisa ter o coração limpo nessa manhã? Você precisa ter o coração limpo nessa manhã? Só para a gente poder virar aqui e entendermos, né, o versículo 2 fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Essa questão aqui, de ser cortado, o Senhor não está falando que alguém vai perder a salvação. O texto não diz isso. E 1 Coríntios 3 nos ajuda a entender isso aqui. Por que alguém, esse ramo que é cortado, que não dá fruto, ele vai ser apartado do Senhor? Como nós sabemos que ele é um cristão, irmãos? Porque é um ramo que está onde? Em Cristo. Alguém que está em Cristo pode ser incrédulo? Não. Como que alguém é colocado em Cristo? Quando crê. Então, os dois ramos, o que produz e o que não produz, são cristãos. E o que não produz, e o Senhor está falando assim, olha, se não produzir, eu vou adverti-los que o Pai vai tomar uma atitude contra vocês e vocês serão apartados. O que Paulo vai falar em 1 Coríntios 3? Quando Paulo fala, olha, eu sou o prudente construtor que lançou o fundamento, o qual é Cristo Jesus, e cada um veja como edifica, com ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. E o fogo provará a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém, este receberá galardão. Se a obra de alguém for queimada, ele será o quê? Salvo, porém como? Através do fogo. Então, este irmão que se recusa a produzir fruto, ele vai, naquele tempo, ser lançado fora da presença do Senhor. Entendemos que está falando de reino. E por quê? Porque ele se recusou a cumprir o coração do Pai,
que é de nós produzirmos fruto. Só fruto? Mais fruto. E este que se recusa, ele será disciplinado pelo Pai. Vai perder a salvação? Não. Mas vai ter disciplina? Vai. Porque o Senhor é o reto juiz. Então, aqui para nós entendermos, são dois tipos de cristãos. Aquele que atende o coração do Pai, que produz fruto, e aquele que desobedece e estacionou e não está produzindo mais fruto. E o que ele vai fazer na videira se ele não está produzindo mais fruto, irmãos? Vai ser cortado e lançado fora. É a linguagem que Jesus usa para dizer: se vocês não entenderem a mente e o coração de Deus em frutificar a mim, vocês não poderão receber como galardão a minha presença, porque vocês não estão permanecendo em mim. Faz sentido alguém ser recompensado com algo que ele despreza? Faz sentido? Você já desejou alguma coisa muito na sua vida e alguém, sabendo que você gosta disso, vai te dar? Por que ele te dá? Porque sabe que você gosta muito daquilo. Alguém que não tem prazer na presença de Jesus, porque a parousia, a presença de Jesus, vai ser a recompensa daquele que não busca o Senhor hoje. Não tem porquê, irmãos. Então, neste momento, após a oportunidade de se arrepender, o que o Pai vai fazer? Vai afastá-lo. Mas vai recompensar aqueles que estão frutificando. Queria olhar com os irmãos agora um conjunto de versículos. Diz assim, versículo 4, fala do permanecer, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Então nós começamos com fruto. Aí o Pai disse assim: eu quero mais fruto. Mas e agora? Como que é? Muito fruto, irmãos. Por quê? Porque alguém que está permanecendo no Senhor está frutificando. Amém. O que é permanecer em Cristo? Como que nós permanecemos em Cristo? Os irmãos sabem, quem pergunta é o único que sabe a resposta certinha que ele quer ouvir, né? Pergunta por perguntar, né? Então vamos, quem vai se voluntariar aí? Como que a gente permanece em Cristo? Ô Carlos, eu olhei de novo para você, mas eu falei, eu já perguntei para o Carlos, aí ele vai ficar bronqueado comigo. Cadê o João? Eu estava conversando com o João aqui. Tem dois. Os dois escondidos aí, não adianta baixar a cabeça. João, como que a gente permanece em Cristo? Hã? Ó, tá pegando cola, soprando. Os irmãos mais de 30 anos convertidos, como vocês têm permanecido em Cristo? Ó, como a coisa vai saindo, é só dar oportunidade, né? Então vamos lá. Ouvindo a palavra, tendo comunhão com Deus, em oração, permanecendo, lendo a Bíblia. Nós sabemos tudo isso, não sabemos? Temos praticado? Temos vivido. Calma, não tenha pressa para responder também, né? Temos vivido dessa maneira? Porque o que o Espírito Santo está usando a palavra para nos falar, irmãos, é que o coração de Deus, quando Ele olha para nós, é o desejo de que nós estejamos produzindo e produzindo e produzindo muito fruto. Mas isso só é possível se nós permanecermos em Cristo. E na sequência do versículo 7, o 6, só vou para a gente acompanhar, o 6 nós já antecipamos, que falamos que se alguém não permanecer no Senhor, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará. É aquilo que nós falamos de 1 Coríntios 3, né? Que alguém que não estiver sendo aprovado pelo Senhor vai ser apartado do Senhor.
Agora olha o versículo 7. Vamos ler juntos? Jesus passou uma cola para nós, né? Como que nós podemos permanecer no Senhor? Se as palavras de Jesus têm permanecido em nós. Portanto, irmãos, a nossa leitura da palavra nunca é e nunca foi meramente uma ação de nós fazermos uma leitura apenas. Para que na nossa consciência nós possamos falar assim, eu li a Bíblia hoje. Vai que eu encontro com um irmão no centro da cidade, na hora do mercado, e ele fala assim, ô irmão, o que você leu hoje da palavra? E eu não li nada. Então, leio um versículo, se o irmão me encontrar comigo ao longo do dia, eu já tenho uma resposta para ele. É para isso que nós lemos a Bíblia? Não. O que é a ação da palavra permanecendo em nós? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para o quê, irmãos? Discernir os propósitos da onde? Do coração. E separar o quê? Alma e espírito. Juntas e medulas. Quando nós estamos expostos à palavra de Deus, numa ação de meditação, por ela ser espírito e vida, ela vai entrar no nosso coração. E vai trazer discernimento daquilo que procede do natural, das nossas escolhas, das nossas vontades, e daquilo que Deus deseja para nossas vidas. Isso já aconteceu conosco, né? Nós lemos a Bíblia, fecharmos a Bíblia e esquecemos o que nós lemos. Já aconteceu, por quê? Porque a nossa ação não foi uma ação de meditação. A palavra, irmãos, ela é exposta para nós meditarmos e orarmos sobre o texto. O que nós estamos fazendo aqui, né, nessa passagem panorâmica do texto, se nós lermos 15, 20 vezes meditando, nós teremos um depósito da palavra e uma penetração da palavra a ponto de transformar e conformar nossa mente ao Senhor. Mas o que nós fazemos aqui é simplesmente levantar o texto para que o Espírito Santo vá trazendo dentro do nosso coração algumas portas para que nós possamos ver como nós estamos interiormente e nos avaliarmos diante do Senhor. Desde os jovens, né? Graças a Deus pelos jovens, a palavra de Deus, quanto mais vocês forem prudentes na leitura da palavra, e fazendo a palavra ser um depósito na vida de vocês. Esse é um tempo muito especial. Fisiologicamente, biologicamente, nós temos uma capacidade maior de a compreensão, de retenção, mais ou menos até os 25, 30 anos. É o tempo que os jovens devem se dedicar muito à leitura da palavra. Para que ela habite e se torne um depósito. Então, a leitura da palavra para nós, ela sempre precisa entrar no nosso coração. E quando nós terminamos, nós vamos saber se nós permanecemos no Senhor. Porque a palavra achou caminho em nós. E trouxe mudança. Trouxe luz. Aquilo que você falou para sua esposa de manhã, vai e pede perdão. A maneira que você tratou seu colega no trabalho, não é o testemunho que eu espero de você. Quando nós lemos a palavra, Senhor, o que a tua palavra está fazendo na minha vida agora? Haja agora. Não é? E seguimos aqui com a parte final do versículo 7. Olha que coisa, irmãos. Se as palavras do Senhor permanecerem em nós, o que o Senhor acrescenta? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual que é a relação que o Senhor estabelece? Então é simples. Nós estamos na videira, somos este ramo ou estes ramos, o Espírito Santo, a seiva do Senhor está fluindo em nós, e nós agora temos a oportunidade de ter a presença do Senhor. O que nós vamos orar? Qual a oração do ramo?
Senhor, queima o ramo de cima de mim, porque ele está me atrapalhando. Queima esse ramo que está do meu lado, que ele está me espinhando, não sei se existe. O duro de estar com o Adriano e com a Júnia aqui, né? Tá a língua portuguesa, que você fica pensando assim, se está falando certo, se não dá nenhum deslize. A Júnia é minha consultora, eu sempre quando eu estou compartilhando, vejo se ela fechou a cara, eu sei que eu escorreguei. Aí eu dou ver se ela dá uma, assim, o Adriano também estou aqui, ele até ficou vermelho, acho que eu estou vermelho também. Mas irmãos, qual a oração do ramo? Qual a oração do ramo? Para que ele produza mais fruto. A oração da nossa vida, a oração da nossa vida, até o último fôlego de vida nosso, ou até a volta do Senhor é, Senhor, que eu produza fruto hoje. Que eu produza fruto para minha esposa. As irmãs estão contentes se o marido frutificar? As irmãs estão contentes se o marido frutificar? Teu marido está frutificando? Não responde não para não causar problema. Os irmãos, se as esposas frutificarem, os irmãos vão estar contentes? Ó, os irmãos estão animados, hein? Vai ter fruto em casa. Os pais querem que os filhos frutifiquem? Miguel, frutifica, Miguel. Aleluia. Miguel, você quer que seu pai frutifique? Sua mãe? Você também, irmã Aline, vamos estar juntos nessa aí. E os irmãos? Os irmãos querem que os irmãos frutifiquem? Amém. Quem quer que o gênero frutifique? Amém. Aleluia! Aí, a Assembleia está orando, Senhor, que o gênero frutifique nesse final de semana conosco. Qual a oração do fruto, irmão, do ramo? Para que possa dar fruto. Na empresa, quando nós vamos para a empresa, o que as pessoas ali precisam? De ramo frutificando. O teu colega de trabalho, o que ele precisa? De um ramo que dê para ele um fruto celestial, que ele nunca encontrou em feira alguma. Este fruto é Cristo. Você na tua escola, novamente os irmãos jovens, né? Nas faculdades, o que esses jovens precisam hoje, do que é, irmãos? De ramos frutificando nas escolas, nas faculdades. O que as assembleias precisam hoje? De irmãos que frutificam. Aí ficou fácil também, né? Eu quase completei, não tinha como errar, né? Agora vamos apertar um pouco mais a situação, irmãos. O versículo 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai. Vamos ler juntos? Em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. Primeiro, como que Deus, o Pai, é glorificado na terra hoje por meio da sua igreja? Se a igreja está frutificando. Se os ramos estão frutificando. É simples o pensamento. Se o pai é o agricultor, é o dono da propriedade, é o responsável pela propriedade, e ele plantou a videira, o que ele espera? Que ela dê fruto. Não é? Se nós fôssemos os felizes proprietários de uma fazenda e plantássemos ali, vou colocar laranja, tá bom, irmãos? Ninguém fica bravo comigo. E a nossa produção fosse de arrebentar laranja caindo por todos os... Como que nós ficaríamos? Felizes. Ia chamar os vizinhos, pega a laranja à vontade, leva de cesto cheio. Por quê? Porque está produzindo. Como que o Pai é glorificado, irmãos? Em darmos muito fruto. Quando o Pai olha para a Assembleia de Nova Odessa, de Santo Antônio de Posse, de Rio Claro, de Campinas e qualquer outra aqui, a Assembleia, o que ele espera? Que seja uma Assembleia frutífera. Frutífera de um ramo só? De todos os ramos frutificando o tempo todo. Agora olha o pensamento que Jesus desenvolve. E assim vos tornareis os meus discípulos. Como Jesus avalia se alguém é discípulo dele ou não? Veja, irmãos, como é sério o que nós estamos lidando hoje.
Se por um lado, de fato, nós somos discípulos porque cremos em Jesus e de fato somos discípulos, mas há um olhar de Jesus para nós no quanto nós temos produzido de Cristo em nossa vida. Jesus nos considera verdadeiramente discípulos se há fruto saindo das nossas ações, se há fruto saindo de nossas palavras, se há fruto no nosso viver, no nosso comportamento. Jesus nos diz, este é o meu discípulo. Por quê? Porque nós estamos produzindo fruto. Um fruto. Mais fruto. Muito fruto. O que é um discípulo de Jesus? Alguém que produz muito fruto. O que é um discípulo de Jesus? Alguém que produz muito fruto. Muito fruto. E talvez nós olhemos para o tempo de conversão, quando nós vivíamos naquilo que nós chamamos de primeiro amor, e nós olhemos a nossa vida e estava repleta de frutos. E nós fomos, por alguma razão ou outra, nós fomos acomodando e entendendo que fruto seria somente isso ou aquilo. E aqui eu não preciso frutificar, aqui eu não preciso frutificar, aqui irmão está frutificando, ali está frutificando. E Jesus olhando para nós e dizendo, filho, você é o meu discípulo. Eu espero que você volte a produzir muito fruto. Não está bom até o momento que nós estamos produzindo. Se hoje nós terminarmos a nossa produção e vivermos o resto da nossa vida sem produzir, está bom para Jesus? Está bom? Ele está contente? Então nós precisamos entender que ser discípulo de Jesus é o quanto nós estamos produzindo de fruto da videira celestial. Se não for assim, irmãos, nós podemos correr o risco naquele dia de sermos surpreendidos. Porque o momento hoje que nós temos, esse dia de hoje, é para nós darmos fruto. Se nós tivéssemos a prática de virar para o lado e falar, diga isso para o seu irmão, como nós não temos, nós viraríamos e falaríamos assim, irmão, hoje é tempo de produzir fruto. Hoje é tempo de produzir. E o que nós vamos fazer nessa chácara o dia todo? Eu sei, alguns pensaram, eu vi picanha no pensamento de alguns irmãos. Eu vi vinagrete com carne e linguiça na cabeça de alguns irmãos. Eu vi alguns irmãos tomando café e comendo bolo à tarde. Mas nós estamos aqui, primeiramente, para fazer o quê, irmãos? Que isso guarde o nosso coração, irmãos. Verdadeiramente o meu desejo é, na minha vida, que isso seja mais do que um tempo de meditação, mas seja algo que venha, que o Senhor venha colher frutos desse tempo que nós estamos ouvindo e possa mudar e corrigir e nos conduzir a uma condição de discípulos verdadeiros. Estava pensando, né? Então, a única pessoa efetivamente que pode dizer se eu sou um discípulo de Jesus é aquele que está vendo o quanto eu tenho frutificado. Não é? Agora, eu queria olhar o versículo 11 com os irmãos. O versículo 11. Não tem como pular, tá? Então vamos para o 10, ó. Diz assim, o 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado ou obedecido os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus, então, ele além do fruto, ele traz a questão da permanência ele traz a questão da obediência à palavra. Além da questão da obediência à palavra, ele fala para permanecer no amor. Então, nós encontramos o fundo de todas as coisas. Porque Deus, o Pai, plantou a videira celestial nessa terra por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vinde a mim. Este foi o fruto, o primeiro fruto que nós comemos. Alguém frutificou perto do nosso lado. Você lembra quem foi o ramo que frutificou na sua vida? Lembra?
A irmã lembra, quem mais? Os irmãos todos com amnésia? Não. Os irmãos lembram? Teve ramo frutífero na sua vida? Teve. Na minha também. Na minha, eu acho que era um pouco mais difícil. O Senhor mandou 3 ramos, mais daqueles assim que frutificava, e eu batia nos frutos, e vinha fruto. Cheguei até apagar a luz do escritório para não ser achado por irmão, que o irmão vinha pregar dentro do escritório que eu fazia estágio. Eu ia tomar café, apagava a luz por irmão, porque ele via a luz acesa, ele ia lá pregar o evangelho e eu não queria, eu apagava a luz, tomava café no escuro. Mas o ramo chegava ali com fruto, e eu comia desse fruto, aleluia! Amém. Agradeço ao Senhor pelo ramo que frutificou na tua vida. Mas que homens e mulheres possam agradecer ao Senhor, porque nós fomos os ramos que frutificaram na vida deles, no nome de Jesus. O amor, aí o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos ler o 12 juntos? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus passa a dizer então, por que eu estou falando desta parábola da videira para vocês? Inicialmente, os discípulos que o ouviam, mas depois para todos nós que viríamos a conhecer a sua palavra. Por que Jesus diz isso para nós, irmãos? Porque Ele quer que nós, compreendendo o coração de Deus, assumamos o compromisso de, honrando o sacrifício de Jesus, aceitemos o sagrado encargo de sermos ramos que frutificam, e mais frutificam, e frutificam muito. Se nós entendermos o coração de Deus, a alegria de Jesus em nos ver frutificando será grande. Agora imagine o nosso coração, de nós frutificarmos, e aí nós atendemos o coração do Filho, atendemos o coração do Pai, atendemos o Espírito Santo, e nós estaremos repletos de gozo, de alegria. Os irmãos já passaram por isso. Algumas vezes, quando você prega o evangelho, a pessoa crê no Senhor, você fica tomado de um gozo, de uma alegria sem tamanho. Não é a experiência dos irmãos? Não é? Às vezes, quando vai sair para pregar o evangelho, dá aquele frio, não sei os irmãos, né? Aquele negócio, aquela preocupação, o Senhor manda outro, envia outro, manda legião de anjo e faz E aí você está ali na rua e de repente você prega o evangelho e a pessoa crê. O que acontece com você? Alegria. Uma vez eu tive a oportunidade de pregar e estar com jovens que estavam na época chamava FEBEM, né? Hoje chama Fundação Casa. E num ambiente absolutamente, não sei se os irmãos tiveram oportunidade, conhecem ali. E eu, com muita dificuldade, recebi o convite da irmã e crendo no Espírito Santo, falei, vou. Eu era muito novo ainda. E naquele ambiente, a Aline estava comigo, acho, né? Dava, né? Nós já éramos casados? Tá, então, e a irmã Aline foi tocando. Nós reunimos ali os meninos, irmãos, à medida que nós fomos compartilhando, eu fui tomado de um gozo, de uma alegria. Eu creio que, espiritualmente falando, foram um dos momentos mais alegres de toda a minha vida. Porque o poder do evangelho de mudar vidas que estão naquela situação que os irmãos sabem, e quando você entende o que é o poder do evangelho para mudar a vida de alguém pela eternidade, e o evangelho é esse meio que vai levar a Cristo, irmãos, isto é o que nos dá um gozo completo. Amém. Vá diante do Senhor e considere se você ainda tem tido gozo diante do Senhor.
gozo de orar para que seus colegas de trabalho, seus vizinhos, se convertam ao Senhor. E ele segue aqui falando o seguinte, irmãos. O meu mandamento é este, o versículo 12. Que vos ameis uns aos outros, como assim eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como que Jesus amou? Como que Jesus nos amou? Como? O que Jesus fez? Comprou um saco de pipoca para nós. Hã? O que Jesus fez? Deu propriedade, casa, carro. Você já olhou sua conta bancária hoje? Tem um depósito celestial? O que Jesus fez por nós? Foi a cruz. Amar como eu vos amei é uma maneira simples de dizer: ame os irmãos crucificados. Ame os irmãos com amor sacrificial. E aqui nós temos entendido que, já tive a oportunidade de estar com os irmãos algumas vezes, né, e falamos disso. Nós somos chamados para amarmos uns aos outros, e não para gostarmos uns dos outros. Pouco importa se nós gostamos de alguém ou não. O que Deus nos chama para fazer é amarmos uns aos outros, porque o amor não depende de um sentimento, de uma aprovação, de gostar de um comportamento, de estar olhando se a pessoa se parece ou não comigo. Ah, nós gostamos do mesmo time de futebol, gostamos do mesmo instrumento, gostamos da mesma comida. Quem gosta de pizza aqui? Aí, esses são meus irmãos de coração. Quem gosta de quiabo aqui? Ó, irmão, não quero nem chegar perto do seu, irmão. É assim que nós nos relacionamos? Nós fomos chamados para amar com que amor? O amor sacrificial. O amor de cruz. E eu queria terminar entendendo e olhando isso, e agora falando a respeito do fruto, é a parte final nossa aqui, a respeito de algumas aplicações na nossa vida. Irmãos, quando nós falamos de fruto, né? Nós já entendemos que o fruto dessa videira é tudo aquilo que Cristo é. A gente pode dar um monte de definição, mas se a videira é Cristo, e se nós frutificamos, nós só podemos manifestar as virtudes de Cristo em nossa vida. Isso é o fruto. Tudo que está envolvido, e todas as outras definições derivam parte dessa aqui, primeira. Cristo é a videira, nós somos os ramos, e a nossa vida é para o quê? Manifestar Cristo. Exibir Cristo. Enchermos as pessoas da exposição das virtudes de Cristo. Isto é fruto. Mas a Bíblia nos leva de uma maneira simples para que nós possamos confrontar a maneira que nós temos vivido. Eu fiz uma anotação aqui a respeito do irmão Andrew Murray. É essa pronúncia aqui? Murray. Quando ninguém fala assim, é que ninguém sabe muito bem. Então tô tranquilo, porque se eu errei, ninguém vai saber se está errado mesmo. Vai no quê? É isso aí. Olha o que o irmão diz a respeito da vida que frutifica. O que é a vida que frutifica? Uma intensa devoção a Deus. Uma completa entrega de nós mesmos ao seu serviço aos homens. Desistindo da nossa vida para viver. Amando e morrendo pelos homens como Jesus fez. Esta é a vida para a qual os ramos da videira verdadeira são chamados. Esta é a vida para a qual a videira verdadeiramente se encaixará em nós. O que é a vida que frutifica? É a vida que entende que o sacrifício de Jesus precisa ser replicado dia após dia em nossas relações, em nossos relacionamentos. Somente desta maneira, irmãos, nós seremos discípulos que estão frutificando, a ponto de Jesus nos chamar de discípulos. Gálatas, capítulo
Gálatas capítulo 5, 22. Eu vou ler para os irmãos e a gente está terminando aqui. Se alguém quiser me acompanhar. Gálatas capítulo 5, 2. Achamos? Vamos ler juntos? Espera aí, deixa eu achar, né, irmãos? Vocês estão muito apressadinhos. Espera aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Quando a palavra então coloca para nós que o fruto do Espírito, veja, irmãos, o fruto é o último resultado de uma árvore frutífera. Ela vem com todo o seu processo, desde germinar ali a sua semente, aí vem o tronco, vem os ramos, os galhos, aí vem as flores e o fruto. O fruto, irmãos, não é obtido na pressa. O fruto não é obtido na correria. O fruto precisa de permanência. Ler a Bíblia com correria não vai dar fruto. Orar com correria não vai dar fruto. Visitar irmão com correria... Bom, entre não visitar e visitar com correria, visite com correria. Né? Vamos reformular para não... Né? Importante isso aí. Entre nada e alguma coisa, melhor alguma coisa. Mas as coisas de Deus, elas exigem de nós a nossa entrega total. Se eu for falar com o irmão 5 minutos, é 5 minutos da minha atenção total, integral ao irmão. Se eu tenho meia hora com o irmão, é meia hora de total. É desligar o celular, tirar o celular da mesa, colocar, aí eu vou dedicar total. Porque senão, irmãos, a gente começa a perder a essência do ramo, que ele precisa estar transmitindo a seiva que é o Espírito Santo. Qual é o primeiro fruto do Espírito? O amor. Faz sentido para os irmãos isso? Porque se todas as ações da nossa vida não forem decorrentes do amor, nós vamos fazer por obrigação. Você vai ler a Bíblia por obrigação, vai orar por obrigação, vai visitar o irmão por obrigação. Alguém já foi na reunião por obrigação? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Já visitou algum irmão por obrigação? Quando nós fazemos por amor é diferente ou não? Qual é o fruto do Espírito? Como você sabe que o Espírito Santo está em algo? Porque a relação proveniente é de amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, que o amor é o quê? Os irmãos já estão fatiando. Calma aí, vamos. Paulo diz assim, passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. O que o amor é? O amor é um caminho, aleluia! O amor é o caminho, o amor é uma ação, uma continuidade, é uma maneira de se movimentar. O amor é uma atitude, é o propósito pelo qual eu estabeleci minha vida. Eu vou amar, porque a natureza que está em mim ama, mas ele não me ama, isso é problema dele. A minha fidelidade é com o meu Senhor que me fez um ramo e diz, Alex, frutifica amor na vida dele. Senhor, ele não gosta de mim. Frutifica na vida dele. O resto é comigo. O amor é um caminho. O que nós vamos fazer na segunda-feira? Quem vai trabalhar na segunda-feira? Você vai encontrar com pessoas? O que elas precisam de você ali? Fruto. Fruto. E se ela não gostar de você? Eu imagino que isso não aconteça. Mas vai que ela bateu a cabeça, naquele dia ela não está muito bem orientada, ela não gosta de você. E ela te responda
amargamente. O que ela merece? Quem falou aí? A irmã falou com tanta fé, foi minha irmã, fala de novo. Amor. Porque nós não fomos chamados para gostar das pessoas. Deus não quer que nós... Deus não espera que nós gostemos de alguém. Deus espera que nós amemos. E amando, assumamos o compromisso de frutificar na vida daquela pessoa. Queira ela ou não. Queira ela ou não. Queria destacar agora que nós falamos de 1 Coríntios 13. Obrigado, irmão. Alguns pontos aqui. Rapidamente, vai ser muito rápido. Versículo 4 de 1 Coríntios 13 diz assim: o amor é paciente. Acharam? O amor é paciente. Não há como nós ignorarmos isso, irmãos. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não têm paciência. Elas são impacientes. E elas nos tratam com a impaciência delas. E nos tratando com a impaciência delas, naturalmente, qual é o ímpeto que há em nós? Mas o amor é a resistência a todo ambiente de impaciência. Onde existe um ambiente de impaciência, precisa que haja um ramo frutificando paciência. Imagine que você chega numa casa que os gatos estão no telhado, aquela bagunça, aquele auê, que nunca aconteceu, você nunca viu isso, nem sabe do que se trata. Aquele dia você não colocou a toalha no lugar que tinha que colocar, deixou o chinelo no corredor, a sua esposa veio, tropeçou, bateu no vaso, caríssimo, quebrou. O que surgiu naquele ambiente? O que surgiu naquele ambiente? Não, irmãos. Deus está dando oportunidade para que o fruto, para que o ramo frutifique. Quem fica admirado aqui, quem se admira de alguém que ama o seu inimigo? Quem se admira? Vou pedir para levantar a mão, essa não tem jeito. Levanta a mão quem fica admirado se você encontrar um irmão que ama verdadeiramente seu inimigo. Você fica admirado? Você gostaria de ter um irmão, um amor como esse? Gostaria? Então a primeira coisa que precisa surgir na tua vida é um inimigo. O que precisa acontecer na sua vida para que o amor alcance o inimigo? A primeira coisa é ter um inimigo. Ué, estou errado ou não, irmãos? Começa por um inimigo. Mas aí quando surge o inimigo, o que nós fazemos? Ó, tem irmã que está aqui já na fé, aqui voando alto, né? Então, antes de chegar no estágio da irmã, um pouquinho antes, o que acontece? Também não vamos tanto assim, né, irmão? Nós nos aborrecemos, nos frustramos, decepcionamos com essa situação. E aí nós somos lembrados de que nós somos quem? Um ramo. E que Deus espera que chegue na vida daquela pessoa o quê? Um fruto. Que fruto? Cristo, que é o amor. Então Deus levantou alguém para que o ramo possa frutificar. Então nós agradecemos a Deus pela pessoa que Deus colocou em nossa vida, para que nós não sejamos um ramo infrutífero que possa ser cortado e lançado fora. Porque esta pessoa que está agindo de uma maneira que nos afronta, é uma bênção de Deus permitida para que nós possamos manifestar o Espírito Santo que há em nós. É isso? É isso que a igreja está vivendo? É para isso que nós estamos aqui, irmãos. E agora, o amor é benigno, ou seja, o amor deseja o bem sempre, sempre. O amor sempre deseja o bem. O amor, eu separei 3 pontos aqui, não vou me deter mais nos demais, tá? O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Sermos pessoas que amam é a resposta para toda ação de inconveniência, de desagrado que alguém possa estar sofrendo. No mundo em que
é fácil pessoas serem ridicularizadas, expostas, destacadas pelas suas fraquezas, debilidades. Pessoas que agem inconvenientemente. Deus levanta ramos para que nesses ambientes se cesse a inconveniência. Porque o amor é o silêncio a toda a fraqueza humana, do qual nós fazemos parte, ou da qual nós fazemos parte. Então, quando Deus te coloca em ambientes de turbulência, em ambientes de pouca harmonia, o que Deus espera? Um ramo frutificando. E aí no versículo 7 ele diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Tudo sofre. Sabe qual é o melhor irmão para nós convivermos? O melhor irmão para nós convivermos é o irmão de longe. O irmão de longe, esse irmão de longe é uma pessoa maravilhosa. O irmão de longe é alguém que ocupa o nosso coração. Gente fina. Você brigou com o irmão de longe hoje? Hã? Alguém brigou com o irmão que está... Fala um lugar longe. João Pessoa, alguém brigou com o irmão João Pessoa? Hã? Você derrubou café nele hoje? Não. Agora, o irmão vizinho, ele é desafiador, não é? O irmão que está do seu lado é o irmão que vai te conhecer da maneira que você é. E vai dar oportunidade de você conhecê-lo da maneira que ele é. E por isso que o amor tudo sofre. Sofre porque espera na relação que você frutificando, ele possa comer do seu fruto. As pessoas procuram se afastar de outras que trazem sofrimento para elas. Sim, não é verdade? Esses dias mostrei para minha esposa um irmão que tem um certo reconhecimento numa cidade aqui, é um irmão, na linguagem comum, líder de uma grande denominação, e ele diz o seguinte, na página dele, num corte de uma mensagem dele: se afaste de pessoas que não te fazem bem, que te levam para trás e que não querem teu bem. Imagine essa pessoa orientando Jesus. Jesus, o senhor vai para a terra. Fique longe das pessoas que te dão problema, das que não te querem bem e das que te levam para trás. Quem estaria aqui, irmãos? Quem é que Deus, o agricultor, designou para cuidar das pessoas problemáticas? Quem? O silêncio é preocupante. Quem o Senhor designou para cuidar das pessoas? Nós, eu. Os ramos, a igreja, irmãos, lida com as pessoas problemáticas, com as pessoas que não têm entendimento, com as pessoas que foram apanharam no mundo, que estão sofridas, que estão doentes, que estão amarguradas. A igreja são os ramos que estão frutificando para curar as pessoas. Amém. E aí, entendendo o que é ser discípulo ou não, vou falar de momentos dos nossos irmãos, porque nós vamos encontrar um dia com eles, e para não levar bronca deles, nós vamos falar do momento que eles viveram, tá certo? O livro de Lucas relata uma experiência de Lucas e Tiago. Vejam só. João chega... Eu falei o quê? Não, nada a ver, irmãos. O livro de Lucas retrata a experiência de João e Tiago, tá bom? Agora sim. E aí, eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, nós vimos alguém que expulsava demônios
e proibimos de expulsar demônio. Por quê? Porque alguém se lembra? Porque eles não estão conosco. Veja, irmãos, um discípulo de Jesus chega contente. Imagina Lucas chegando, João chegando. Mestre, tem uma coisa para te contar. Fui lá na praça, perto da Avenida Francisco Glicério, esquina com a Pedro Serafim, e tinha um homem expulsando o demônio. E eu mandei ele parar. Imagine Jesus. Deixa eu entender, João. Tinha um homem que estava possesso de demônio, o demônio estava acabando com a vida dele. Aí tinha alguém dizendo para ele, repreendendo o demônio para livrá-lo e dar uma condição de vida para ele adequada. E você foi e mandou ele parar. Quem era João? Discípulo de Jesus. Tinha fruto? Nenhum. Zero. Alguém que não frutifica pode estar envolvido nas relações? Ou deve estar nas relações? Nos relacionamentos? Não. Uma outra situação, irmãos. E aí na sequência de Lucas. E com João de novo. Por isso que eu falei assim, foi um momento, porque depois João se tornou alguém extremamente frutífero. E para não ter problema com o João naquele dia que encontrar com ele dá bronca. Olha, você fala umas coisas de mim, conta a minha vida toda, né? Então assim, João frutificou muito. Nós estamos pegando um momento. Na sequência, ele e Tiago vêm contente para Jesus. Senhor, proibimos alguns que não estão conosco de curarem em teu nome. Pensa nisso, irmãos. Então, João estabeleceu um padrão. João se nomeou aquele que padroniza quem pode seguir a Jesus. E disse assim, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. E foi mandando parar tudo. Essa atitude é de alguém que não sabe e não entende o propósito de ser, na época, tá? Na época, de ser um ramo frutífero. E aí nós entendemos porque algumas vezes o Senhor coloca entre nós e traz irmãos que agem de modo diferente. Porque nós somos, às vezes como João, que queremos formatar e colocar todo mundo enquadrado para agir segundo a maneira que nós julgamos correta. Se não faz da maneira que nós fazemos, não serve. E aí o Senhor coloca, irmãos, no nosso meio completamente diferente. A hora que você sentou, ele levantou. Quando ele levantou, você sentou. Quando você começou a orar, ele começou a ler a Bíblia. E aí você está quase falando assim, para com isso. Mas aí você lembra que você quem é? Você é um ramo que veio frutificar. E que você está sofrendo, aguardando, esperando que a maturidade vá alcançando e chegando nos irmãos. Porque senão, irmãos, nós estaremos o tempo todo entendendo que a vida cristã diz respeito à maneira que nós estamos vivendo. E não como a igreja está sendo edificada. Com irmãos diferentes. O que eu estou falando aqui, entendam bem, irmãos, não estou falando de pessoas que não seguem a palavra, não estou falando de tolerância a isso. Estou falando de que tem atitudes e comportamentos que não se enquadram conosco naquele momento. Às vezes que experiências que nós já passamos, às vezes experiência que nós não tivemos ainda, e nós olhamos com um olhar regulador para aquele irmão. E não entendemos que ele precisa estar junto na videira para frutificar. E às vezes o tempo de um ramo é diferente do nosso. Você não queria que alguns irmãos estivessem aqui? Não estão. Queria que alguns irmãos estivessem fazendo aquilo? Não estão. Mas o que o Senhor espera de nós? Jesus proibiu o irmão de fulano de tal de estar conosco. Ele não vem mesmo, eu já resolvi. Eu até esqueci. Nessa passagem, João falou assim, agora eu lembrei a passagem toda. Jesus está às vésperas de ir para Jerusalém para ser morto, e ele tem que passar por Samaria. Entra na aldeia,
Ele pede que João e Tiago vão à frente para ver se conseguem hospedagem para eles. Voltam com a notícia. João, aborrecidíssimo, Senhor, negaram hospedagem para nós. E João mesmo tem a solução. Queres que mandemos descer fogo do céu e os consumamos? Irmãos, imagine Jesus. Imagine Jesus que foi à cruz para morrer por nós pecadores. O discípulo, zero fruto, diz assim: Mestre, fica tranquilo, nós resolvemos tudo, nossa oração é poderosa, nós vamos mandar fogo e queimamos uma aldeia inteira de samaritano. Até a hospedaria, queima tudo, queima tudo. E Jesus fala assim: vocês não sabem de qual espírito sois. Vejam ramos frutíferos. Paulo e Silas em Filipos são açoitados durante uma sessão inteira de açoite. Os comandantes da guarda mandam Paulo e Silas serem presos. Entregam para um carcereiro. O carcereiro, na época, o texto diz ali, os algema com os pés no tronco. E normalmente algemavam a mão nos pés e os pés no tronco. Depois de sofrerem uma sessão de açoites, Paulo e Silas frutificando na prisão, orando e cantando na prisão, orando e cantando na prisão. O Espírito Santo vem e quebra as algemas e abre as portas e libera todos os que estavam presos. O carcereiro entra desesperado, tira a sua adaga e faz o gesto de se matar. O que Paulo e Silas dizem? Não te faças mal, estamos todos aqui. Irmãos, você teria compaixão por aquele que faz parte do exército que te torturou o tempo todo? E você sangrando suas costas, você teria compaixão desta vida para que ele não se matasse? Às vezes, um chefe nosso, nós queremos emprestar a oração de João. Desce fogo do céu. Às vezes, oração para mandar o outro embora. Senhor, essa sessão de trabalho não dá para nós dois. Ou é ele, ou sou eu. Como eu gosto muito daqui, estou mais tempo, eu vou fazer uma oração. O Senhor me permite essa oração. Manda essa pessoa embora. Sem você ter frutificado? Sem você ter manifestado a videira celestial? É para isso que eu te enviei? É para isso que eu quero que você esteja nesse ambiente? Agora, se ele não quiser o fruto, e muitos não quiseram o fruto de Jesus, que vão embora. Podemos só terminar? Termino aqui, quero ler com os irmãos e terminar. Atos 16. Atos 16. Atos 16. Versículo 29. Eu vou ler para os irmãos. Atos 16, 29. Vamos ler juntos? Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, irmão, só um minuto. Qual que seria a sua resposta? Seja sincero. Para alguém que participou da sessão de tortura sua. O que eu devo fazer para me tornar o seu irmão? Eu não quero ser como irmão, nem primo eu quero você. Eu quero que você vá embora. Seria essa a nossa oração? Você já encontrou irmão que exige tudo de você? O temperamento dele não é como o seu, o comportamento dele não é como o seu, as práticas dele não são como as suas. Estou falando de irmão, tá bom, irmãos? Não estou falando de alguém que nega a palavra, entendam isso. E ele exige
tudo de você. Tudo. Tudo de você Ele exige. Qual é a nossa reação a isso? E eu vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O que o texto quer dizer com fruto que permaneça? Significa que enquanto nós formos ramo, nós temos que continuar frutificando. Qual deve ser a última ação do nosso último fôlego de vida nessa terra? Frutificar. Seja na oração, seja abençoando quem estiver com você, seja a situação que for, nós devemos permanecer frutíferos. Para nós aqui que temos com mais de 50 anos o Senhor, já pensou se poderíamos parar de frutificar? Irmão, irmã, se você está pensando em parar de frutificar porque chegou a aposentadoria espiritual e você acha que já fez muito pelo Senhor ou para o Senhor e Deus, de fato, o aprove, mas ainda o fruto tem que permanecer. Imagina, aqui, né? Aqui é um ramo. Fruto, 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 fruto. Ué, parou de frutificar? É isso que o Senhor quer? Que o fruto permaneça. Fruto, 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 fruto. Partir para estar com o Senhor. Qual vai ser a recompensa? A minha presença, porque você frutificou durante a vida toda que eu lhe dei oportunidade. Então, para terminar aqui, eu fechei a Bíblia, né? Não era para ter feito isso. Só quero ler com os irmãos que diz assim, o 16 eu termino aqui. E ele respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. Vamos ler juntos? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora, fala bem forte isso aí, irmãos, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir foi batido, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Todas as vezes que nós frutificarmos, nós vamos terminar numa mesa, comendo, tendo comunhão com aquele que recebeu o fruto da nossa frutificação. O propósito de nós frutificarmos é levarmos à mesa do Senhor aqueles que um dia estavam secos e famintos, mas encontraram em nós fruto, produzindo e produzindo e produzindo. Fruto, mais fruto, muito fruto, e que o fruto permaneça. Louvado seja o Senhor, irmãos.